Oi, pessoal. Achei super interessante esse post que eu acabei de botar aí nos stories, que a doutora Ludmilla fez a respeito de morte súbita. É um tema que eu já queria falar aqui com vocês a respeito, porque eu acho que existe muita confusão em relação a morte súbita e infarto, né? É comum no consultório eu perguntar para o paciente se ele tem histórico de infarto na família e ele me dizer que sim. E aí eu pergunto exatamente como é que foi o infarto desse familiar, e aí eu acabo descobrindo que, na verdade, não foi necessariamente um infarto, e sim uma morte súbita. Porque os pacientes, eles costumam descrever como tendo familiar tido um infarto fulminante, né? Mas eu sempre pergunto exatamente como é que foi esse infarto, né? Foi atendido no hospital? Teve esse diagnóstico efetivamente de infarto? Ou foi realmente um infarto fulminante, na verdade uma morte súbita? Porque, como eu falei, existe um leque de outras, além do infarto, de outras doenças que podem interferir também na genética do nosso paciente. Então, pode ter sido um aneurisma de aorta que se rompeu, e aí existem várias síndromes genéticas relacionadas a isso, inclusive a síndrome de Marfan. Pode ser alguma malformação vascular cerebral, pode ter sido uma embolia pulmonar, né? E o paciente ter algum histórico de trombofilia na família. Então, só para a gente conseguir diferenciar e não achar que toda pessoa que morre subitamente é um infarto agudo do miocárdio fulminante. Podem ter outros diagnósticos, é importante. Inclusive, um paciente que tem uma morte súbita, ele deveria passar pela autópsia, né, pela necrópsia, para descobrir qual que foi efetivamente a causa da morte do paciente, né? Muitas vezes, enfim, se dão atestados de óbito como infarto, né? Às vezes o paciente até me fala, mas estava no atestado de óbito. Fez necrópsia? Não fez necrópsia. Não teve um atendimento mínimo que, né, foi efetivamente uma morte súbita. Não tem como você colocar que foi um infarto, né? Então, o correto é uma pessoa que teve um infarto, uma morte súbita, passar pela necrópsia para a gente ter certeza da causa da morte, né? Porque, inclusive, enfim, podem acontecer envenenamentos, enfim, situações que não tem como o médico que está olhando ali, conhecendo a família, dar um atestado sem efetivamente conhecer a causa. É até uma coisa que eu falo para os alunos, né? Você não pode dar um atestado de óbito num paciente que, por exemplo, chegou numa UPA, numa emergência, se você não fez o atendimento prévio dele, né? E ele já chegou em óbito, né? Esse paciente, ele deve passar pela necrópsia. Enfim, então fica aí essa diferença, né? Uma morte súbita pode ser por um infarto, mas não necessariamente toda morte súbita é um infarto. E é importante a gente ter o diagnóstico até pela questão familiar, genética, né, dos filhos, dos familiares mais próximos, que muitas vezes precisam ser rastreados em relação a essa doença, né, e aí prevenir que tenham o mesmo tipo de desfecho.